Supernatural é uma das séries de TV mais poderosas da ficção. Mesmo tendo seus problemas narrativos e exagero de personagens que não era para ser colocado na série como Deus, escuridão, leviatãs e outros, Supernatural traz uma das muitas coisas que poucas séries é capaz de fazer de forma primorosa: mitologias e lendas urbanas, onde dois irmãos mais poderosos que qualquer outro protagonista, além de serem imortais, protegidos pela narrativa de Deus e o anjo Castiel. Dean e Sam não têm medo de enfrentar monstros, seres cósmicos e até entidades. Hoje é dia de falarmos sobre a cosmologia de Supernatural e esse vídeo vai ser bom demais. E para quem quiser entrar mais de cabeça nesse universo, recomendo então o Diário de John Winchester Supernatural e a coleção Sobrenatural, edição oficial de colecionador, com uma box com 3 livros mais pôster lá na Amazon. Você pode adicionar o cupom BOOKS60 para ter 60% de desconto a cada 2 itens. E corre para poder adquirir porque é por tempo limitado antes que acabe. Vou deixar os 2 links na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Com esse link vocês vão estar ajudando aqui o canal. Esse vídeo teve fonte de uma parte de uma pesquisa da Wiki de Supernatural. O universo de Supernatural é muito vasto, abordando uma rica mitologia composta por deuses e anjos, demônios, monstros e entidades primordiais. A série ela se aprofunda em conceitos metafísicos e espirituais, e também teologia abrâmica, tendo então uma cosmologia muito complexa, mas também controversa, que explora então o equilíbrio entre o bem e o mal, luz e trevas e a criação do universo. Primeiro nível da realidade e existência. A cosmologia de Supernatural não se limita apenas ao plano material, mas abrange múltiplas dimensões e realidades. Por exemplo, os principais planos e realidades dentro do universo. Plano material. Esse é o plano no qual a maioria dos eventos ocorre, englobando a Terra e o mundo dos humanos. É aqui que seres humanos, caçadores, monstros e espíritos interagem. O plano material está cercado por diversas influências sobrenaturais, como fantasmas, demônios e anjos que transitam entre o mundo humano e planos espirituais. Céu. O céu é o reino dos anjos e das almas humanas justas, só que a sua estrutura é individualizada. Cada alma experimenta seu próprio paraíso pessoal, baseando então em suas memórias mais felizes. Acima de todos no céu está Deus, no caso então Chuck, o criador de todas as coisas, e ao seu lado o anjo Miguel, o comandante dos exércitos celestiais. Inferno. O inferno é o lar dos demônios e das almas condenadas. Originalmente, Lúcifer foi confinado ao inferno após sua rebelião, mas o governo do inferno passou por diversas mãos, como Crawler, Lúcifer, até mesmo demônios menores. Nesse reino, as almas são torturadas e distorcidas, se transformando depois em demônios. Purgatório. Purgatório é um reino destinado a almas dos monstros, como vampiros, lobisomens e outros seres sobrenaturais. Esse é um lugar muito violento e também primitivo, governado pela necessidade de sobrevivência. Ele também serve como uma prisão para criaturas poderosas, como os leviatãs, dito então serem as primeiras criaturas criadas por Deus que deu errado. O purgatório ficaria no meio entre o céu e o inferno. Vazio. O vazio é uma dimensão que transcende todos os planos. É o lugar onde anjos e demônios vão quando morrem, mergulhados em uma existência sem sonhos ou consciência. Essa entidade cósmica ou ser que está além de uma entidade, pois é o vazio, o nada que veio do nada, onde tudo era apenas nada. É descrito como sendo o anterior própria criação do universo, ou seja, o vazio pode ser compreendido sendo mais antigo que Deus e a escuridão. Realidades alternativas. Supernatural trouxe realidades alternativas conhecidas como o multiverso, onde eventos podem ter se desenrolado de maneira diferente. Por exemplo, mundos onde os arcanjos reinam como deuses, universos onde caçadores fracassaram, um mundo controlado por criaturas desconhecidas, um mundo onde Sam diz sim ao Lúcifer e ele mata o Dean depois que Dean consegue matar o Lúcifer com a arma Cold. Infinitas possibilidades, onde até mesmo um crossover com o Scooby-Doo, Sam e Dean vivem. Algumas dessas realidades são interessantes e legais, outras são bem meia
meia-bocas só para poder encher linguiça. Segundo nível, entidades primordiais e seres cósmicos. Dentro dessa cosmologia de Supernatural, existem entidades que transcendem a compreensão humana. Elas são tão fundamentais, responsáveis pela criação e destruição do universo e por controlar aspectos essenciais da existência. No topo e ao mesmo tempo não estando no topo, Deus, Chuck. Primeiramente, Deus foi mostrado como apenas um escritor chamado Chuck, só depois que ele foi revelado como Deus de Supernatural. Deus, ele é criador de todas as coisas, incluindo então o céu, a terra e o inferno, o vazio, mas há controvérsia sobre isso. E os arcanjos. Seu poder é praticamente infinito, mas ao mesmo tempo não é infinito. Mas ele se torna caprichoso e indiferente, tratando a sua criação como um jogo literário. Apesar do seu poder incomensurável, ele tem medo de uma única entidade, a sua irmã, a escuridão, ou chamada ou conhecida como Amara. A escuridão, Amara. E por que Deus está e também não está no topo ao mesmo tempo? Simplesmente porque Amara é a personificação da escuridão primordial, que existia antes da criação do universo. Ela é tão poderosa quanto Deus. Os dois são retratados como opostos, com Amara representando a destruição e Deus representando a criação. Quando liberada, Amara busca destruir toda a criação de seu irmão para poder retornar ao estado do vazio primordial. Na série é dito que tanto a escuridão quanto a luz não pode existir uma sem a outra. Se uma deixar de existir, a outra também não vai existir. Ambos são yin e yang. Tanto Amara quanto Chuck têm fragmentos de luz e escuridão um no outro. E por isso que Deus não é literalmente o topo da hierarquia, pois para ele estar em seu pleno poder, ele precisa da sua irmã, o seu oposto, e a própria escuridão. Quando confronta Deus, ele teme ela, sendo então tão poderosa quanto ele. Morte. A morte é uma entidade cósmica e a personificação do conceito de morte. Por mais que seja poderosa, ela não é o criador da morte, mas um dos seus aspectos. A morte é imortal e transcende até mesmo Deus, com a habilidade capaz de matar qualquer ser, incluindo então o próprio Deus. Ele ou ela, pois não existe um gênero em si, existe desde o início dos tempos e se considera parte do ciclo inevitável de vida e morte. Ela faz parte de um grupo conhecido como os 4 Cavaleiros de Apocalipse, que também inclui a fome, a peste e a guerra. Embora esses cavaleiros sejam poderosos, a morte é a mais antiga e poderosa entre eles. O vazio. O vazio é uma entidade senciente e o único ser mais antigo do que Deus e a escuridão. Ele governa uma dimensão que é completa de ausência de existência. Seu poder absoluto é dentro de a sua própria dimensão em si. Ele pode ressuscitar ou extinguir qualquer ser que tenha caído em seu domínio. Além disso, é dito que qualquer ser cósmico, quando morto, cai direto nessa dimensão ou reino do vazio, entrando em um sono eterno. Até mesmo Deus pode ser morto e parar nessa dimensão. O vazio busca apenas uma coisa: silêncio. Ele só quer ficar quieto no seu lugar, sem ninguém perturbar ela. Terceiro nível, hierarquia angelical e demoníaca. A ordem celestial e infernal em Supernatural é bastante estruturada e simples, com diferentes classes de anjos e demônios, e cada um com nível de poder e também autoridade. Arcanjos. Os arcanjos são os seres mais poderosos do céu, diretamente criados por Deus para poder servir como seus executores. Os principais arcanjos são Miguel, o comandante das hostes celestiais e o mais leal a Deus. Lúcifer, o arcanjo caído que se rebelou contra Deus, se tornando o primeiro dos demônios. Gabriel, o arcanjo que abandonou sua responsabilidade e assumiu o papel de trapaceiro. Ele até mesmo referencia o Loki, também na série. Rafael, outro arcanjo leal, porém extremamente conservador, que deseja restaurar a ordem celeste. Anjos comuns. Os anjos comuns servem como soldados do céu, realizando as ordens dos arcanjos. Mesmo poderosos, eles estão abaixo da hierarquia angelical, com habilidade de teletransporte, manipulação de realidade e possessão de humanos. Demônios. Demônios são almas humanas corrompidas que foram torturados no inferno. Eles podem possuir corpos humanos e têm uma ampla gama de poderes. Entre os demônios estão Crawler, que é o rei do inferno, que governa com astúcia a política e poder. Azrael, o demônio de olhos amarelos, que foi o que começou a história inteira de Supernatural, basicamente, dos filhos especiais Winchester. Lilith, a primeira demônia criada por Lúcifer, uma entidade muito poderosa. Dagon, uma única cavaleira do inferno que sobreviveu até a era moderna, sendo então uma das seguidoras mais leais de Lúcifer. Caim é o primeiro cavaleiro do inferno e carrega a marca de Caim, que o torna imortal e incrivelmente poderoso. Inclusive o
Jin já chegou a usar a espada, ser marcado também para usar a espada de Caim. Abaddon foi um dos Cavaleiros do Inferno, uma elite de demônios criada diretamente por Lúcifer. Leviatãs. Os Leviatãs são as primeiras criaturas criadas por Deus, mas devido à sua natureza voraz e destrutiva, foram aprisionados no purgatório. Eles são praticamente indestrutíveis e representam uma ameaça apocalíptica. Nível 4. Monstros e criaturas sobrenaturais. Vampiros, lobisomens e outros monstros. Os monstros em Supernatural são seres sobrenaturais que habitam a Terra e geralmente são predadores de humanos. Vampiros, lobisomens, mendigos, fantasmas, bruxas e outros monstros têm suas próprias mitologias, mas em termos de poder estão muito abaixo das entidades cósmicas e também divinas. Deuses pagãos. Os deuses pagãos de Supernatural são deidades de religiões antigas, como Baldur, Kali e Osíris. Embora poderosos e reverenciados em suas épocas, eles são inferiores às entidades maiores, como arcanjos e deuses. Muitos deles se tornam obsoletos com a ascensão do monoteísmo, mas ainda assim possuem poderes consideráveis. Nível 5. Poder cósmico da cosmologia de Supernatural. A cosmologia de Supernatural abrange poderosos conceitos metafísicos e forças abrâmicas. No topo da escala de poder estão Deus e a escuridão, cujas batalhas afetam não só o universo material, mas todas as realidades e dimensões. Entidades como morte ou vazio transcendem até mesmo esses níveis, operando em escalas existenciais que desafiam a compreensão humana. A estrada até aqui. O multiverso em Supernatural dá a entender que existem infinitas possibilidades e versões alternativas de eventos, com diferentes versões de deuses e arcanjos. A força dessas entidades pode variar de um universo para o outro, mas no geral, a cosmologia de Supernatural é uma das mais poderosas em termos de narrativa e metafísica, mesmo que se for de forma controversa. Nephilim. Jack Klein, o filho de Lúcifer e de uma humana chamada de Kylie Klein, foi uma entidade praticamente central das últimas temporadas de Supernatural. Ele é um Nephilim, uma criatura de imenso poder que surge de uma união do arcanjo com o humano. A sua herança celestial o torna uma entidade única e muito poderosa, com a capacidade que voa além dos anjos e demônios, eventualmente até mesmo de Deus. Jack é o primeiro Nephilim conhecido de um arcanjo, e por ser um filho de Lúcifer, ele carrega um potencial de poder inimaginável. A série constrói uma jornada como um ser divino entre a herança de Lúcifer e a vontade de fazer o bem, já que ele tem a conexão emocional com os Winchester e Castiel também. Nephilim. O que isso significa? Nephilim em Supernatural são criaturas muito raras, e Jack, por ser filho de um arcanjo, Lúcifer, é muito mais poderoso do que qualquer outro anjo ou humano comum. Seu poder vai além de outros Nephilims, geralmente filhos de anjos comuns, sendo então descrito como potencialmente superior ao de Lúcifer ou até mesmo de Deus. Poderes de Jack. Jack nasceu com habilidades celestiais e demoníacas muito poderosas que desenvolveram ao longo do tempo. Uma força e durabilidade que desde seu nascimento Jack demonstra sua imensa força e também durabilidade. Ele é praticamente indestrutível, resistindo a ataques de anjos, demônios e até mesmo armas celestiais. Manipulação da realidade. Jack ele herda a capacidade de manipular a realidade em níveis cósmicos. Ele pode alterar o espaço e tempo em leis naturais. Em seu auge, ele é capaz de criar e destruir realidades e universos inteiros, se tornando uma força criadora semelhante à de Deus. Telecinese e controle de energia. Jack ele pode mover objetos com a mente e manipular energia cósmica. Ele pode gerar explosões de energia destrutiva e controle de ambiente ao seu redor com facilidade. A sua capacidade de manipular matéria e energia vai crescendo ao longo da história, atingindo níveis ilimitados. Telepatia e empatia. Ele pode ler mentes e sentir emoções de outros seres, o que o torna não apenas fisicamente poderoso, mas também emocionalmente sensível. A sua empatia o separa do seu pai, Lúcifer, pois Jack usa seu poder para poder entender e ajudar os outros. Teletransporte e viagem interdimensionais. Como Lúcifer, Jack também pode se transportar instantaneamente e viajar entre diferentes dimensões e realidades. Ele demonstra essa habilidade várias vezes, indo e voltando de realidades alternativas com facilidade. Ressurreição e cura. Ele pode trazer seres de volta à vida e curar praticamente qualquer tipo de ferimento, incluindo feridas fatais. A sua capacidade de cura é estendida para si mesmo, e ele pode regenerar parte do seu corpo ou curar doenças com um simples pensamento. Poder sobre os anjos. Jack tem controle sobre 4 absoluto, sobre os anjos, sendo capaz de extinguir suas graças, manipular sua essência e até destruir anjos e arcanjos com facilidade. Ele também pode absorver a graça de outros anjos, o que o torna ainda mais forte. Auge de poder do Jack como Deus. O auge do Jack ocorre nas temporadas finais, a temporada 15, para falar a verdade, quando ele absorve o poder de Deus, o Chuck, e a escuridão, a Mara, se tornando essencialmente a nova entidade suprema do universo. Com esse status de poder, Jack não é apenas um Nephilim,
mas uma força criadora e destrutiva que transcende todas as outras entidades da cosmologia de Supernatural. Capacidade de criação e destruição de universo. Após absorver os poderes de Deus e Amara, Jack consegue a capacidade de criar e destruir o universo à vontade. Isso coloca um nível de poder muito acima de qualquer outro personagem. Ele não é limitado a um único universo e pode manipular o multiverso, trazendo harmonia entre realidades. Manipulação total da realidade. Com o poder de Deus, o Jack ele tem controle completo sobre a realidade. Ele pode refazer o tempo, o espaço e a lei da física. Isso inclui também trazer de volta seres que haviam sido mortos ou apagados, da existência, e criar novos seres ou mundos a partir do nada. E com o poder da morte e ressurreição em escala cósmica. Sabedoria e imparcialidade. Uma das características do Jack em seu auge é sua sabedoria e imparcialidade, o que vai em contraste com a do próprio Deus Chuck, que era, Ele opta por não governar algum universo ou universo com um pulso de ferro, mas por se tornar um observador neutro, permitindo que o livre arbítrio aconteça. Comparação de poder. Em seu auge, Jack ultrapassa todas as entidades cósmicas e divinas. Deus, Chuck, embora Chuck ele tenha criado um multiverso e seja praticamente onipotente, ele é superado por Jack, que absorve completamente. Amara, a escuridão. Amara é obviamente equivalente a Deus em poder, representando a destruição quando Jack absorve seus poderes. Ele equilibra a criação e destruição, se tornando uma entidade superior a ambos, Lúcifer e outros arcanjos. Nenhum outro arcanjo, incluindo Lúcifer, pode rivalizar com Jack em seu auge. Ele é capaz de aniquilar com facilidade. Jack ele se tornou o personagem mais quebrado de poder e importância da série de Supernatural. Sua jornada começa como um Nephilim inocente que busca o seu lugar no mundo, mas culmina com ele se tornando uma nova entidade suprema do multiverso. Ainda houveram outros personagens com características de um Nephilim, mas que não foi tão explorado ou dado importância se comparado ao Jack. Jesse Turner, nascido em 29 de março de 98, um jovem poderoso sendo uma criatura meio humana, meio demônio, e de acordo com Castiel, ele estava destinado a se tornar o anticristo e ajudar o Lúcifer na guerra contra o céu. Ele aparece na temporada 5, desde uma idade muito jovem, Jesse já era capaz de manipular a realidade ao seu redor. Mesmo sem perceber, ele pode transformar objetos e controlar ações de outras pessoas e mudar a própria natureza e criaturas sobrenaturais. Nephilim sem nome. No episódio O Diabo que você conhece, temporada 12, episódio 19, é mostrado que existem muitos outros Nephilims do universo de Supernatural. Esses Nephilims, porém, não têm um grande destaque, já que seus poderes e importâncias são ofuscados pelo Jack, que é considerado um Nephilim especial por ser filho de um arcanjo. Jack ele é o único Nephilim a ser filho de um arcanjo, o que coloca em uma categoria de poder muito além do que qualquer outro. A estrada até aqui. O multiverso é uma vasta construção quântica que abrange o universo principal, todos os universos alternativos, linhas do tempo paralelas e todos os reinos existentes, exceto o vazio. No entanto, Deus, em um esforço para recomeçar, acabou destruindo o multiverso. Mais tarde, Jack restaurou todos esses universos. Universos alternativos são realidades independentes, cada um com sua própria história e habitantes, podendo ter eventos e também características diferentes do universo principal. Acessar essas realidades geralmente requer rituais poderosos ou abertura de fendas do espaço e tempo. Todos esses universos foram criados por Deus, que começou a destruí-los para focar apenas no universo principal. De acordo com Billy, Deus estava quase concluindo essa tarefa e após acabar com o multiverso, voltaria sua atenção para destruir o universo principal. E eventualmente ele completa essa destruição, mas Jack restaura o multiverso final. O universo de Supernatural também aborda conceitos hindu. Na mitologia hindu, deuses como Brahma, Vishnu e Shiva são responsáveis pela criação, preservação e destruição. Continua em universos infinitos. Brahma ele cria, Vishnu ele mantém e Shiva destrói. Para renovar o ciclo cósmico, esses universos variam em tamanho e duração, dependendo de quantas cabeças o Brahma que os preside possui. Cada universo é envolvido por 7 camadas de elementos, e todos esses universos, apesar de serem imensamente poderosos e grandes, se movem dentro de infinito poder divino. O universo é um plano de existência de várias camadas, formado por um contínuo espaço e tempo, e por reinos sobrenaturais. Ele é separado de planos superiores de existência, que podem ser acessados por meio de rituais, portais ou após a morte. Antes de qualquer outra coisa existir, antes da luz, dos anjos, dos arcanjos, de Deus ou das trevas, só havia o vazio. Eventualmente, Deus e Amara surgiram juntos. A morte apareceu quase ao mesmo tempo que Deus. A escuridão é a única entidade que ultrapassa o poder de Deus e da morte, sendo então estes últimos equivalentes. Com o tempo, Deus começou a criar o universo para
poder mostrar que sua irmã poderia ver mais além deles. Embora depois tenha admitido que também o fez para poder alimentar o seu próprio ego, apesar disso, Deus tentava mostrar a sua irmã a beleza da criação, algo que ele acreditava existir por si só, tanto quanto ele e Amara. Porém, cada vez que criava um novo mundo, sua irmã ia lá e destruía. Eventualmente, Deus percebeu que nada do que criasse estaria seguro enquanto a sua irmã estivesse presente. Então começou a planejar contra ela. Ele criou 4 arcanjos, Miguel, Lúcifer, Rafael e Gabriel, e juntos travaram uma terrível guerra contra a escuridão. A força combinada de Deus e dos arcanjos foi suficiente para derrotá-la e aprisioná-la, enganando então, primeiro, para selar a escuridão, Deus criou a marca, chamada posteriormente de marca de Caim, e confinou a Lúcifer, e mais tarde, Deus explicou que não matou sua irmã, pois ela era essencial para a manutenção da realidade. Se ela morresse, a existência como conhecemos, inclusive Deus, deixaria de existir. Deus então criou o universo físico, como inúmeras galáxias e o céu, um reino onde ele e os arcanjos, anjos e almas dignas residiram. Criou também os leviatãs, as primeiras criaturas, mas logo se preocupou com a natureza destrutiva e apetite voraz, temendo que eles devorassem tudo que foi criado. Deus criou o purgatório, onde prendeu essas bestas. Embora originalmente criado para poder abrigar os leviatãs, o purgatório passou a ser o lar das almas dos monstros e mortos também. E com o tempo, Eva, uma antiga e poderosa criatura parcialmente leviatã, foi criada. Ela se tornou a mãe dos alfas, os primeiros monstros de suas respectivas linhagens, e mais tarde fez o purgatório sua morada. Em algum momento Deus criou Eldrons, que deveriam ser seus melhores amigos, mas depois os achou cruéis e ordenou a sua destruição. Lúcifer, porém, salvou um deles, Ramsay, que se tornou o progenitor de todos os Eldrons. Após isso, Deus criou anjos e suas diversas classes, como os serafins, gregores, querubins e outros. Não se sabe ao certo de se Deus criou também os ceifadores, uma espécie de anjos a serviçais da morte, ou se foram criados pela própria morte à imagem dos anjos de Deus. Deus também criou o véu, um reino misterioso onde almas humanas permanecem quando não podem seguir para o céu ou o inferno, funcionando então uma espécie de sala de espera. Depois Deus criou a Via Láctea e a Terra e deu origem à alma humana, uma fonte de imensa energia espiritual que dota os humanos de uma personalidade, emoções e humanidade. Em seguida ele criou os humanos e escolheu o anjo Metatron para ser seu escriba, escrevendo sua palavra nas tábuas de pedra. E ele também escolheu o anjo Gadriel para proteger o jardim de Éden, quando pediu que todas as criações se curvassem diante da humanidade. Lúcifer recusou, alegando que os humanos eram falhos e indignos, e com o tempo, Lúcifer foi corrompido pela marca. Embora Deus tenha dito que a marca apenas amplificou o desprezo do Lúcifer que já tinha tido pelos humanos, Lúcifer ele se rebelou e após ser expulso do céu, ele adentrou no jardim e transformou uma alma humana, a Lilith, no primeiro demônio. Ele também induziu Adão e Eva a comer o fruto proibido, levando à queda da humanidade. E como punição, Deus expulsou os humanos do jardim e prendeu Gadriel por sua falha. Lúcifer criou então os príncipes do inferno, os primeiros demônios após Lilith, e passou a marca de Caim para ele, transformando ele no primeiro cavaleiro do inferno. Caim treinou outros 4 cavaleiros e se tornou um dos demônios mais temidos da história. Não podendo permitir que o mal continuasse, Deus então criou o inferno e aprisionou os demônios lá. Embora os mais poderosos pudessem se mover entre a terra e o inferno, Deus então criou uma gaiola especial para poder aprisionar Lúcifer, que foi derrotado por Miguel e é lançado nessa prisão. Decepcionado com suas criações, Deus abandonou o céu, deixando os arcanjos restantes para poder governar o universo. E sem Deus, Miguel e Rafael começaram a lutar pelo controle, mas precisariam da palavra de Deus para isso, o que levou Metatron a fugir com as suas tábuas. O universo ele segue a ordem natural, regido pelas leis do espaço e tempo, mas magia pode ser usada para poder contornar essas regras. Além do céu, o inferno, o purgatório vazio e outros reinos, o universo também inclui diversos planetas, como a Terra e outros corpos celestes do sistema solar, bem como também inúmeros exoplanetas. Para que o universo continue existindo, é necessário que Deus e a escuridão coexistam. Se um dos dois for destruído, toda a realidade também deixará de existir. Sobrenatural.
Curiosidade, tá? Em Supernatural, ao contrário da teoria da relatividade geral, o tempo existia antes do início do universo, onde havia eventos anteriores da sua criação. Jeremy Carver afirmou que a guerra contra a escuridão ocorreu antes do surgimento do universo. Deus se referiu ao carro Impala como o objeto mais importante do universo, e Castiel, quando estava mentalmente instável, sugeriu que o universo foi feito para poder gerar conflitos. Os únicos seres confirmados como anteriores ao universo são a sombra, a escuridão, Deus, a morte e os arcanjos. Eric Klipper, o criador da série, disse que não havia vida extraterrestre no universo de Supernatural, mas a morte mencionou que na Via Láctea é insignificante perto da sua idade e que Jean deveria focar em um planeta melhor. Durante a 13ª temporada, várias dimensões alternativas foram abertas. No entanto, o episódio Galaxy Brain revelou que o universo atual foi o primeiro a ser criado e o único poupado da destruição por Deus, já que havia acabado com todos os outros universos no episódio Arraste-me para longe de você. Um defeito que dá para poder citar sobre a cosmologia de Supernatural é que os personagens de Supernatural sempre estão dizendo que tal coisa vai acontecer, onde causaria destruição no mundo ou na própria realidade. Por exemplo, se Lúcifer e Miguel lutassem, metade do mundo ou o mundo inteiro iria ser destruído. E quando vemos Miguel no corpo do Jean e ele luta contra o Lúcifer, a destruição causada pelos dois mal destrói a igreja que eles estão. Nem mesmo a morte de Lúcifer causou essa destruição toda. Deus, que teve seus poderes absorvidos, também era para ter causado uma consequência, mal teve um impacto. Em Supernatural, as causas de destruição que os personagens citam nem sempre é de fato o que vai acontecer, ou quando acontece, não é tão grande assim. A cosmologia de Supernatural é cheia de mitologias, lendas urbanas, entidades cósmicas e conceitos teológicos que vão além de simples luta entre o bem e o mal. Ela explora os limites da criação, destruição e as forças que mantêm o universo em equilíbrio. Deus, a escuridão, a morte e o vazio representam os alicerces dessa realidade, enquanto anjos, demônios e monstros menores interagem com o mundo humano. Quem acompanha o canal já há algum tempo sabe que eu não gosto de ficar usando o sistema de tier ou escalar personagens ou universo, mas se eu fosse classificar o nível de poder para a cosmologia de Supernatural por tudo que foi abordado aqui nesse vídeo, eu diria que seria universal para multiversal, sendo então uma das séries de TV mais poderosas da ficção, perdendo só para Doctor Who, Sandman, Twin Peaks e Loki. Diga então nos comentários, curtiram o vídeo da cosmologia Supernatural? Comente qual outra cosmologia que vocês gostariam de ver no próximo vídeo. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, hypar esse vídeo aqui com seu like, se inscreva no canal para poder acompanhar novos vídeos que estão saindo toda semana. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.